Buenas pessoal, bora para mais um tutorial. Esse é para ti que tá cansado de fazer aquele mate tradicional, quer aprender um jeito diferente ou quer fazer um mate que não entope. Esse jeito aqui ele não entope, ele é infalível. Passo a passo, fica no vídeo comigo. Esse mate que eu vou fazer para vocês aqui tem mais de um nome, tá? Pode ser mate invertido, pode ser um mate de 11 segundos, já deve ter ouvido falar talvez, depende da região. Vamos lá então, pessoal, primeiro tu precisa saber que não é qualquer cuia que tu pode utilizar para fazer esse mate, tá? Tem que ser uma cuia que tem um pescoço largo. O pescoço é isso aqui da cuia, ó, essa parte aqui, ó. Então tu pode utilizar essa cuia aqui, tu pode utilizar assim também, formato porongo tradicional, tá? Essa daqui é uma de madeira. Então quais as cuias não são indicadas para fazer? Inox, porque tem o bocal curto aqui, tá vendo? Vai desmoronar, tu já vai entender. Cuias de gajeta também não são muito boas para te utilizar esse tipo de mate. Cuias coquinho e coquinho uruguaia, essas daqui também não são recomendadas porque elas não têm o bocal largo, né? E o que tu vai precisar para fazer? A cuia, uma bomba, a erva mate que já tá nesse potinho e a água quente. Mas chega de papo e bora fazer o mate então. Primeira coisa, vai colocar um pouquinho de erva no fundo da cuia. Qual quantidade de erva tu vai colocar? Aqui é pouquinho mesmo, tá? Normalmente a gente utiliza aí uma colher de sopa, mais ou menos, de erva mate. Eu tô usando o dosador, ó, mais ou menos uma colherinha. Mas tu pode utilizar a colher também. Aqui eu até já deixei aqui, ó, para depois eu vou botar por cima ficar mais fácil. Que é importante, pessoal, porque tu não pode passar de uma colher de mate, uma colher de erva no fundo. Por quê? Porque senão ele vai entupir. Aqui, para quem gosta de chá, também pode botar um chazinho. E quando tu for colocar, é nessa hora que tu vai botar, tá? É junto com essa primeira erva. Eu vou botar um pouquinho aqui para ficar bem na prática aqui para vocês. Então, ó, vou botar um pouquinho do chazinho, mas bem pouquinho mesmo, né? Agora a gente vai colocar água quente, tá? Já tá com a erva, eu vou botar água quente dentro. Qual é a temperatura da água ideal? 65 graus, tá? A água eu vou colocar até aqui assim, mais ou menos, ó. Isso daqui é a dobra do pescoço. Se fosse a outra cuia que eu estivesse utilizando, ó, eu ia colocar mais ou menos até que assim, ó, bem na divisa do pescoço com o corpo da cuia, aqui assim mais ou menos. Bora colocar a água. Pronto. Ó, não sei se vai dar pra ver direito, mas eu coloquei até que assim, ó. Tá bem nessa divisa aqui, a água. Ó, tá bem aqui assim, ó. Aqui agora tem outro detalhe que muita gente gosta de fazer, que é mexer a erva junto com o chá, ou só a erva e a água. Para que serve isso? Porque daí o gosto da erva ela vai ficar bem misturado com a água e teu primeiro chimarrão já vai ficar bom. É obrigado a mexer? Não, não é obrigado. Se não quiser, não precisa mexer. Pessoal, agora eu vou colocar a erva mate, tá? Eu abri o dosador para mostrar para vocês a quantidade de erva e uns detalhezinhos aqui nessa hora que tu pode fazer. Então eu vou começar a colocar a erva mate. Vocês viram que eu não coloquei a bomba ainda, tá? Esse mate invertido, a bomba ele vai só depois. Vou colocar a erva mate então. Vou botando 2 colheres, 3, 4. Vou botar 4 colheres aqui na minha. É sempre 4 colheres? Não, depende da tua cuia, tá? A minha cuia aqui vai dar em torno de 4 colheres. Se eu quiser fazer um morrinho mais alto de erva, fazer aquele chimarrão bonito, pomposo, aí eu coloco mais. Se eu quero economizar erva mate, de repente eu tô num lugar aí que é difícil de encontrar, tô numa viagem, né? Ou a erva mate tá cara, eu quero economizar, coloca menos. Aí tu não precisa fazer um morrinho. Vê se vocês conseguem enxergar aqui a quantidade que eu botei, ó. Tá vendo? Essa quantidade aqui é ideal já, tá bom, não precisa muito mais que isso. Pronto, o que eu vou fazer agora? Utilizando a própria colher que eu coloquei a erva, ou mesmo a bomba, eu vou ajeitar, esse passo aqui é importante, tá? Eu vou ajeitar a erva numa das laterais da cuia. A erva numa lateral, da metade até uma das pontas. Só fazer isso aqui, ó. Sem encostar na água, tá? É importante. Deixa eu mostrar aqui, ó, mais no zoom aqui. Trazer. Tá vendo? Eu só ajustei, coloquei a erva da metade para um dos cantos. Só isso, ó. Bem simples. Tá vendo? Bem simplesinho, devagarinho para não cair a erva. Lembrando que a água tá lá embaixo e ela já tá sendo absorvida. O próximo passo agora, eu vou encher de água nessa parte que eu deixei mais vazia. Aqui é a térmica, eu vou colocar a água bem devagarinho. Cuidado nessa hora para não colocar por cima da erva. Coloca a água mais perto do bocal da cuia, tá? Que assim, ó. Por quê? Porque senão vai desmanchar. Bota devagarinho. Até aonde que eu coloco? Até perto do bocal. Aqui é importante, tá, pessoal? Depois que eu enchi, deixa alguns segundinhos
para a água ser absorvida pela erva mate, tá? Esse processo a gente chama de cevar o mate. Então tem que deixar, porque isso vai dar sustentação pro teu mate. Então espera um pouquinho, tem que ter paciência e conforme o nível da água vai baixando, tu vai completar. Completou, espera mais um pouquinho. Galera, enquanto o nosso mate está cevando, já aproveita para se inscrever no canal, dá aquela força pra gente e quando a gente fizer vídeo novo, tu já vai receber e vai poder sempre receber as melhores dicas aí, tá? E para finalizar agora, eu vou colocar a bomba. Tu vai tapar a biqueira da bomba, para que isso? Para que crie um vácuo dentro da bomba e dificulte para entupir o teu mate, tá? Então tu tapou ela, aí tu vai vir aqui, ó, bem no cantinho dela, bem na dobra aqui, ó, no lado contrário da onde está a erva e vai colocar devagarinho a bomba. Bem devagarinho mesmo, tá? Fazer o chimarrão é um ritual bem calmo. Encaixar até o final e vai soltar. Tá vendo? Sem fazer força nem nada. Soltou, não mexe mais na bomba e o chimarrão ele tá pronto. Tem outra maneira de tu colocar essa bomba que é aqui assim, ó, na divisa da erva com a água. Tu também pode botar a bomba aqui, ó, nesse cantinho. Aí depende da região, depende da maneira que tu tá fazendo, tá? Não tem jeito certo e errado, tem jeitos diferentes de fazer. Nesse caso agora o mate tá pronto. Ah, Anderson, mas o mate não era de 11 segundos, tu demorou aí 5 minutos para fazer esse chimarrão. Não, calma, eu tô fazendo bem com calma, te dando as dicas. Quando tu for fazer esse mate, vai ser rápido mesmo, vai colocar a erva, coloca a água, tu vai botar mais erva, ajeitar, colocou a bomba e tá pronto, tá? Mas eu tô fazendo um passo a passo já para tu poder ver os detalhes direitinho. Tu pode voltar no vídeo para ver com calma depois, tá bom? E eu quero que tu me diga se tu já fazia esse tipo de mate antes, já conhecia, ou se é a primeira vez que tu tá vendo. E se tu prefere um modo invertido ou um modo tradicional, se tu já é um mateiro experiente, né? Espero que vocês tenham gostado desse mate aqui que eu vou tomar agora e até a próxima. Algumas perguntas que o pessoal sempre faz sobre esse tipo de chimarrão aqui. Ele fica com sabor diferente do tradicional? E a resposta é sim, ele fica um pouco diferente da maneira tradicional. Por quê? Ele fica mais suave. Porque ele não tem contato com a erva em toda... Porque quando tu faz o chimarrão tradicional, só explicar para vocês aqui, ó, quando tu faz o chimarrão tradicional, a erva ela fica na lateral toda da cuia, fica em contato com a água o tempo todo. Esse jeito aqui não, a água tá embaixo, então ela vai pegando aos poucos. O chimarrão fica mais suave do modo invertido, ou o chimarrão de 11 segundos. Outra pergunta que sempre fazem é se o chimarrão lava mais rápido dessa forma. E a resposta é não, porque o chimarrão fica mais lavado da maneira tradicional. O modo invertido não deixa o chimarrão lavar rápido. O que é lavar, tá? Para quem não está acostumado. A erva lavada significa uma erva que já está sem gosto, ela já passou muita água por ela, tá? Ela tá fraca. Esse modo de fazer o chimarrão invertido, ele propicia que tu tenha o chimarrão mais novo por mais tempo.